Como levar seu interlocutor a fazer uma oferta que o prejudica? Agora que você viu Aaron e Julie interagindo com sequestradores, sabe que a melhor maneira de levar seu interlocutor a baixar as exigências é dizer não por meio de perguntas como. Essas negativas indiretas não farão seu interlocutor se fechar como faria diante de um não direto, capaz de ferir seu orgulho. Na verdade, tem tanta cara de contrapropostas que seus interlocutores com frequência cairão na armadilha de fazer ofertas contra si mesmos. Constatamos que, em geral, é possível dizer não 4 vezes antes de pronunciar realmente a palavra. O primeiro passo na série de nãos é o velho recurso reserva. Como devo fazer isso? Lembre-se de fazer a pergunta de maneira respeitosa, para que se torne um pedido de ajuda. Quando dita de forma apropriada, ela convida o outro lado a participar do seu dilema e resolvê-lo com uma oferta melhor. Depois disso, coloque na mesa alguma versão de "Sua oferta é muito generosa. Sinto muito, isso não funciona para mim." Mais uma maneira elegante de dizer não. Essa resposta de sucesso comprovado evita uma contra-oferta e o uso da palavra generosa estimula o interlocutor a fazer jus ao adjetivo. O sinto muito também suaviza o não e cria empatia. Fique à vontade para ignorar os assim chamados especialistas em negociação que dizem que desculpas são sempre sinais de fraqueza. Em seguida, você pode usar algo como "sinto muito, mas temo não poder fazer isso." É um pouco mais direto e o "não poder fazer isso" cumpre função dupla. Ao expressar a incapacidade de realizar, essa afirmação pode desencadear a empatia do outro lado em relação a você. "Sinto muito, não" é uma versão ligeiramente mais sucinta para o quarto não. Quando dita de maneira gentil, mal chega a soar negativa. Se você precisa ir mais longe, é claro que o não é o último recurso e também o mais direto. Verbalmente, deve ser pronunciado com uma inflexão para baixo em um tom de respeito. Não deve ser um não. Um de meus alunos, um cara chamado Jesus Bueno, escreveu-me não muito tempo atrás para me contar a história fantástica de como usou os vários passos do não para ajudar seu irmão Joaquim a sair de uma negociação difícil. Joaquim e 2 amigos haviam comprado uma franquia de loja de cultivo de maconha no norte da Espanha, onde o plantio da erva para uso pessoal é legalizado. Ele e seu parceiro Bruno investiram cada um 20 mil euros no negócio, para uma participação de 46%. O terceiro parceiro, minoritário, entrou com 3.500 euros, 8% do total investido. Desde o começo, Joaquim e Bruno tiveram uma relação difícil. Joaquim é um excelente vendedor, enquanto Bruno cuidava da contabilidade. O parceiro minoritário também se destacava como vendedor, e ele e Joaquim acreditavam que aumentar as vendas era a estratégia correta. Isso significava oferecer descontos para pedidos grandes e clientes frequentes. Mas Bruno discordava. Também se incomodava com os gastos planejados para lançar um site e expandir o estoque. Em paralelo, a mulher de Bruno se tornou um problema quando começou a importunar Joaquim, dizendo que ele deveria gastar menos em expansão para obter mais lucro.
Um dia, Joaquim estava revisando o estoque e notou que alguns itens que ele havia pedido não estavam nas prateleiras da loja. Começou a procurá-los online e, para sua surpresa, encontrou uma loja no eBay cujo nome coincidia com o primeiro nome da esposa de Bruno. A tal loja vendia exatamente os produtos que faltavam. Isso desencadeou uma enorme discussão entre Bruno e Joaquim e azedou a relação deles. No calor do momento, Bruno disse a Joaquim que estava disposto a vender sua participação porque achava que estavam correndo riscos grandes demais. Então Joaquim consultou seu irmão, meu aluno Jesus. Como eles achavam que Bruno queria vender sua parte por pressão da esposa, Jesus ajudou Joaquim a elaborar uma mensagem de empatia nestes termos. Parece que você está sendo muito pressionado pela sua esposa. Joaquim estava passando por um divórcio, então eles decidiram relacionar isso a problemas com esposas de modo geral e prepararam uma auditoria de acusação. Eu sei que você pensa que não me importo com os custos e com a lucratividade da empresa. Para dissipar a energia negativa e induzir Bruno a falar. Funcionou como mágica. Bruno imediatamente concordou com a auditoria de acusação e começou a explicar por que achava que Joaquim era descuidado com os gastos. Observou também que Joaquim obtivera um empréstimo inicial com sua mãe, enquanto ele, Bruno, não tinha a quem recorrer se o negócio naufragasse. Joaquim usou espelhos para manter Bruno falando, com sucesso. Por fim, Joaquim disse: Eu sei como pode ser a pressão de sua esposa. Eu mesmo estou passando por um divórcio e isso exige muito. Bruno então discorreu durante 10 minutos, sem parar, sobre sua mulher. Nisso, deixou escapar uma informação importante. Ela estava muito chateada porque o banco lhes emprestara os 20.000 euros, tinha revisado o empréstimo e dera 2 opções ao casal: saldar a dívida inteira ou pagar uma taxa de juros muito maior. Pimba! Joaquim e Jesus analisaram essa informação e decidiram que seria razoável Joaquim pagar um pouco acima do valor do empréstimo porque Bruno já tirara 14.000 euros do negócio em salários. A carta do banco deixara Bruno em má situação e Joaquim calculou que podia baixar a oferta porque não havia um mercado para Bruno vender sua participação. Os irmãos concordaram que 23.000 euros seria um número mágico, com 11.000 euros iniciais e o restante ao longo de um ano. Então as coisas deram errado. Em vez de esperar que Bruno desse seu preço, Joaquim se adiantou e fez sua oferta máxima, dizendo que aquilo era bastante justo. Se existe uma maneira de chatear seu interlocutor é esta: indicar que seria injusto discordar de você. O que aconteceu em seguida provou isso. Bruno desligou o telefone com raiva e 2 dias depois, Joaquim recebeu um e-mail de alguém que dizia ter sido contratado para representar Bruno. Eles pediam 30.812 euros. 20.000 para o empréstimo, 4.000 de salários, 6.230 de participação acionária e 582 de juros. Números quebrados, que pareciam imutáveis em sua especificidade. O cara era profissional. Jesus disse a Joaquim que ele tinha estragado tudo, mas ambos sabiam que Bruno estava desesperado para vender sua parte. Então decidiram usar a estratégia de vários passos de não
para levar Bruno a fazer uma oferta contra si mesmo. O pior cenário, segundo eles, seria Bruno desistir de vender sua participação e a atual situação perdurar. Teriam que correr esse risco. Então, elaboraram sua primeira mensagem não. O preço que você propôs é muito justo e eu gostaria de ter condições de pagá-lo. Bruno trabalhou muito pelo sucesso desse negócio e merece ser compensado adequadamente. Sinto muito, mas lhes desejo sorte. Notou que eles não fizeram nenhuma contraproposta e disseram não sem usar a palavra? Joaquim ficou perplexo quando, no dia seguinte, recebeu um e-mail do advogado baixando o preço para 28.346 euros. Joaquim e Jesus prepararam então o segundo não gentil. Obrigado por sua oferta. Você foi generoso ao reduzir o preço, o que agradeço muito. Eu realmente gostaria de pagar essa quantia, mas sou sincero e não tenho como arcar com tal valor neste momento. Como você sabe, estou no meio de um divórcio e não é possível para mim. Mais uma vez, desejo-lhe toda a sorte. No dia seguinte, novo e-mail do advogado baixando o preço para 25.000 euros. Joaquim queria aceitar, mas Jesus lhe disse que ainda havia alguns nãos que poderia dar. Joaquim protestou, mas no fim acabou cedendo. Há uma lição fundamental aqui. A arte de fechar um acordo exige foco até o fim. Na etapa decisiva, haverá pontos cruciais que demandarão grande disciplina mental. Não se deixe distrair pelo horário do último voo ou pela ideia de chegar em casa cedo e fazer uma caminhada. Não deixe sua mente vagar. Permaneça focado. Eles escreveram: obrigado mais uma vez pela oferta generosa. Você baixou o preço de verdade e eu me esforcei muito para chegar a esse valor. Infelizmente, ninguém está se dispondo a me emprestar dinheiro, nem mesmo minha mãe. Tentei diversos caminhos, mas não consigo levantar essa quantia. Posso lhe oferecer 23.567 euros, dos quais só posso adiantar 15.321 euros e 37 centavos. Eu poderia pagar o restante ao longo de um ano, mas cheguei ao meu máximo. Desejo-lhe o melhor em sua decisão. Uso brilhante de números específicos e uma excelente maneira de construir empatia dizendo não sem usar a palavra. E funcionou. Uma hora depois, o advogado respondeu que aceitava a oferta. Façamos uma análise mais profunda. A mistura de espelhamento e perguntas abertas arrancou informações sobre os problemas financeiros de Bruno. Depois, o método do não explorou seu desespero. Se houvesse outro comprador, talvez não tivesse dado certo. Mas, como não existia, foi uma maneira brilhante de levar Bruno a fazer uma oferta que contrariava seus interesses.